A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Neste vídeo desejo lhes falar sobre o desaparecimento de mestres, que aconteceu do século, mais ou menos por volta do século IV até o século VII, que aconteceu isso. Então, o ensinamento, a orientação, o ensino das Sagradas Escrituras, então deixou de ser importantes na igreja. Então deixou de ser importante. Agora, não se pode dizer que era proibido ler as escrituras nessa época, porque a maioria das pessoas eram analfabetas e não sabiam ler. E essa leitura era inacessível para a maioria do povo. Isso é, a maioria do povo não tinha acesso às Sagradas Escrituras. Então, as reuniões agora chamadas de missa não continham nenhum ensinamento, nenhum ensino das Sagradas Escrituras. Era um feito ritual da missa, passou a ser feito numa linguagem que o povo não conhecia, que era o latim, e então isso aconteceu. E o ensinamento, então, das Sagradas Escrituras não tinha nenhum desses ensinamentos. E somente os líderes, então, tinham algum ensinamento teológico, mas esse ensinamento teológico era mais voltado à letra das Sagradas Escrituras, não ao Espírito, não o que realmente o Espírito Santo vivificava essas palavras para, primeiro, surtir efeito nas suas vidas, depois na vida das outras pessoas. Então, toda essa filosofia, toda essa teologia dessa época era voltado para quê? Para a filosofia grega do que as escrituras. Então, a filosofia grega, a filosofia tenta raciocinar tudo aquilo que é racional. Ele não tem a filosofia, só considera o que é racional, o que é entendido pela mente humana. Então, essa filosofia grega levou esses sacerdotes a apenas entender o que é humano, e não o que é divino, o que é espiritual, o que é sobrenatural. Então, nesse período, surgiu a grande maioria dos desvios ainda presentes na igreja dominante. Então, como no caso o celibato de padres, o sacrifício da missa, a confissão auricular, as penitências, a adoração de imagens, o purgatório, a salvação pelas obras, o papado romano, tudo isto aconteceu neste período em que desapareceu o ensinamento, o ministério de mestre. Porque o ministério de mestre, ele procura centralizar os seus ensinamentos nas Sagradas Escrituras e não baseado em culturas de pessoas ou de povos ou qualquer outra filosofia, nada disso. As Sagradas Escrituras revela Deus a nós, o Senhor Jesus, aos corações, e também revela que nós podemos voltar a Deus por meio do Senhor Jesus e ter comunhão com Ele, e Ele conosco, e nós temos a condição para andarmos com o Senhor Jesus. Então, é isso que aconteceu, o desaparecimento dos mestres. E na sua igreja, não faça do seu culto aí, né, da sua igreja, aquele ritualismo, né? Tudo automático. E tem igreja que canta-se, tem igreja tem pessoas que vão na igreja só domingo. E ela espera chegar lá e receber uma palavra de alimento, um alimento sólido para a sua alma, para fortalecê-la durante a semana toda. E aí, como disse alguém, é uma cantoria daqui,
uma cantoria dali, uma cantoria de lá, e depois deixa 5 minutos, 10 minutos para a palavra, para a ministração da palavra, que é o mais importante. O louvor nada mais é do que preparar os corações para receber a tua palavra. E não precisa de tanta cantoria, não precisa de tanta exposição de talentos, né? O que precisa-se é ter um equilíbrio entre o cântico, entre o louvor e a palavra de Deus, para que o povo, para que o rebanho saia da igreja saciada, não simplesmente emocionada, rindo para cá e para lá, um culto almático que atinge apenas a alma, o comportamento humano, a alegria, porque a música, dependendo do tom que se toca, ela provoca alegria, né? Mas é importante, claro que é, entre o povo de Deus, um cântico de louvor, de adoração, desde que seja centrada em Cristo, né, não na própria pessoa, é importante. Mas tudo isto preparando os corações para receber a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, uma palavra bem preparada. Sempre a gente comenta o seguinte, que durante a semana, os cultos durante a semana, é assim um lanchezinho. Ou senão aquele momento que você se dedica todos os dias, lendo a palavra, orando, né? Todo dia particular, é um lanchezinho que você faz todos os dias. É um almoço de arroz e feijão, né? Mas aos domingos é o dia da feijoada, é o dia da macarronada, é o dia do frango assado, né? Então, não somente na sua casa lá, junto com a sua família, né? Mas também que isso seja transportado para a igreja e ali tenha obreiros, pastores que gastam tempo, que investem tempo na preparação da palavra e ministra esta palavra aos corações, e os corações então saem dali satisfeitos, porque o Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando há um ensino da palavra de Deus, não há heresia. Nós não fugimos do propósito principal, que é realmente de servir, de amar a Deus sobre todas as coisas, e para amarmos a Deus nós precisamos conhecê-lo, conhecer segundo a Sagrada Escritura, e amar ao Senhor Jesus. E conhecer. E esse conhecimento está relacionado com a vida eterna. Na oração sacerdotal, Jesus disse ao Pai, Pai, esta é a vida eterna. Que te conheçam, conhecer a Sagrada Escritura, que te conheçam, a ti só como Deus único e verdadeiro, e a mim, a quem tu me enviaste. Então, conhecer a Deus, conhecer ao Senhor Jesus, é a vida eterna. E nós, obreiros, nós que estamos à frente, somos responsáveis em estar levando o povo a conhecer a Deus, a ter intimidade com Deus. Se a nossa igreja está desta maneira, não está cumprindo esse propósito, nós estamos como na igreja lá da época das trevas, Idade das Trevas, né? Tudo era escuro, não tinha entendimento nenhum das Sagradas Escrituras, praticou os ritualismos, foi na igreja, assistiu a missa, tá tudo certo, né? Então não podemos cair nos mesmos erros, né? Então, e nesses dias nós estamos vivendo, nesses últimos dias, se você tem o dom de pastor, de pastorear, de aconselhar, procure um mestre para estar ministrando domingo também, por que não? Ensinando a palavra de Deus, né? Porque assim você vai estar preparando, nós estamos preparando a igreja, uma igreja gloriosa, sem mácula, para encontrar com o Senhor Jesus, Não podemos de maneira nenhuma negar isto para o rebanho de Deus,
porque senão será que nós vamos cair no mesmo erro, vamos voltar novamente para a das trevas? Nós estamos nos últimos dias, agora não dá mais tempo, né? Não dá mais tempo para nós errarmos. Já estamos grandinhos, a igreja já está tem muitos líderes que são amadurecidos, já sabem quais as prioridades de Deus, quais as prioridades do reino de Deus, né? Então, estamos já crescidos. Que Deus abençoe poderosamente você e toda a sua família. Deus abençoe.